Hoje nosso irmão irá pregar sobre idolatria ao dinheiro. Estejam com os seus ouvidos atentos em oração por ele, por cada um de nós. Vamos orar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Senhor Deus, nós sabemos que o instrumento que o Senhor usa para reinar no meio do seu povo é a sua palavra. A sua palavra é o cetro que está nas mãos de Cristo, que Ele usa para abater os seus inimigos, para levantá-lo em vitórias e para apontar a direção que o povo deve caminhar. Eis aqui teu povo, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a sua voz. Não faz sentido estarmos reunidos se o Senhor não estiver conosco. Não faz sentido, Senhor, louvarmos, orarmos, lermos, se o Senhor não enviar o seu Espírito e aplicar a sua palavra ao nosso coração. Portanto, a nossa súplica nesta hora é pela sua palavra e pelo seu pregador. Também suplicamos pelos ouvintes, para que todos nós sejamos não ouvintes tardios, mas praticantes da sua palavra. Que possamos realmente nessa noite ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à sua igreja. Enche a boca do seu servo para falar a sua palavra, para que possamos ser bem alimentados, bem exortados, bem consolados. Cristo, nós imploramos que o Senhor fale conosco, pois as suas ovelhas ouvem e conhecem a sua voz, e elas o seguem. O seu povo reconhece a sua voz quando ela fala, e nós pedimos a Deus que haja somente a sua voz aqui esta noite. Que o Senhor dê graça e fidelidade ao nosso irmão, nosso pastor William, e dê graça a todos nós que ouvimos, para que não desviemos os nossos ouvidos de ouvir a sã doutrina, que não tenhamos coceira nos ouvidos. Nos dá um coração que ama a sua palavra e que se curva diante dela. Oh, como amo a sua lei, nela está a minha meditação durante o dia todo. Ó Deus, desvia os nossos olhos e os nossos ouvidos da vaidade, apenas para olharmos para a sua palavra. Abre os nossos olhos para contemplarmos a maravilha da sua lei. Nós imploramos essa noite em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito boa noite a todos vocês, graça e paz da parte de Deus. É com muita alegria, irmãos, que esse é o nosso primeiro culto do ano de 2019, um culto onde nós fazemos tudo o que nós fazemos em todos os cultos. Nós lemos, cantamos, oramos, louvamos e agora nós iremos expor as Sagradas Escrituras. Irmãos, nós teremos dois domingos em nossa igreja de pregações avulsas, entre aspas, e daqui 2 domingos nós iremos começar uma série de pregações no Evangelho de Lucas, e nós passaremos 2 anos, se o Senhor permitir, vendo verso por verso, e no final desses 2 anos nós iremos começar Atos, que é o segundo livro de Lucas, e nós passaremos mais 1 ano e alguma coisa. Então o nosso pastor Kaique vai explicar melhor como será a nossa agenda, mas irmãos, nós gostaríamos de começar esse ano batendo em nosso coração em um ídolo que assola todos nós, que é a idolatria ao dinheiro. E o título do sermão é Cristo ou Mamon. E eu peço que vocês abram na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para o seu discípulo Timóteo, no capítulo 6. Não tem melhor forma de nós começarmos o ano cultuando ao Senhor, destruindo os nossos ídolos e exaltando o único Deus verdadeiro, o Deus Pai, Filho e Espírito. 1 Timóteo capítulo 6,
A leitura será um pouco extensa, mas ela se faz necessária para todos nós. Nós iremos ler do verso 3 até o final do capítulo, no verso 21. Todos acharam, irmãos? 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 3, após a leitura nós iremos fazer uma pequena liturgia. Eu irei dizer: esta é a palavra do Senhor, e todos os que creem respondam com um sonoro amém. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 3. Diz assim as Sagradas Escrituras: se alguém ensina alguma doutrina e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante e não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca de palavras. Dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputa de homens de entendimento corrompido e privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça alguns se desviaram da fé e se torturam com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Trava o bom combate da fé, apodera-te da vida eterna para a qual fosse chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas e diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão, e te exorto, sem mácula, irrepreensível, guarda este mandamento até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o que possui ele somente a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. A ele sejam honra e poder eterno. Amém. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que concede amplamente todas as coisas que delas desfrutarmos. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Com isso, acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas insignificantes e profanas, e as objeções do que falsamente se chama conhecimento. Alguns se desviaram da fé por professá-lo. A graça seja convosco. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, brevemente? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome somente dai toda a glória, Deus, por amor da Sua misericórdia e da Sua fidelidade. Que o Senhor seja o nosso único tesouro, ó Deus, porque os povos confiam em ouro, prata ou riqueza, Senhor. E quem são esses povos, além de nós mesmos? Que o Senhor venha destruir esta metáfora da idolatria, de Mamon em nossos corações. Derrube, ó Deus, esses altares idólatras no meu coração e no coração de todos os que me ouvem. E entronize, exalte e glorifique Jesus Cristo. Que, ó Espírito Santo, o Senhor nos atraia ao glorioso Senhor dos senhores e Rei dos reis. Senhor, que o homem seja humilhado, destruído, morto numa cruz, e que somente Jesus apareça entronizado com uma beleza esplendorosa e infinita,
transformando aqueles que o contemplam com os olhos da fé, a própria imagem e semelhança. É isso que nós te pedimos, ó Deus, é isso que nós desejamos, através do seu Filho amado, nosso mediador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele dá várias exortações seguidas para o seu discípulo Timóteo, para que ele não caia na idolatria ao dinheiro, para que ele não viva uma vida cobiçando as riquezas, para que ele não viva perseguindo o dinheiro. E é muito válido nós perguntarmos o porquê disso. Quem foi Timóteo, esse jovem pastor, que foi pastor de algumas igrejas no século I? Será que ele era um jovem como nós, que esmeram por trabalhar e desejam prosperidade e ficar rico? Vocês sabem que não. Irmãos, Timóteo é um rapaz tão humilde, tão sincero, tão devoto a Jesus Cristo, que ele se recusava a tomar vinho para questão de saúde, que ele tinha uma doença. O apóstolo Paulo tem que dizer: meu filho, tome um pouco de vinho, porque faz bem para a sua saúde. Não tome só água. Irmãos, Timóteo é o tipo do homem que vai visitar o apóstolo Paulo, seu amado mestre, na prisão, sabendo que ao ir ajudar o seu mestre, o seu apóstolo, ele também seria preso. E em várias das cartas paulinas nós lemos que Paulo estava preso junto com Timóteo, porque Timóteo dispôs da sua vida por amor ao Evangelho e por amor ao apóstolo Paulo. Então por que é que Paulo tem que de novo e de novo lembrá-lo de ele não cometer tal pecado de desejar a riqueza, de desejar o dinheiro, de desejar as coisas deste mundo? E a questão é muito simples, irmãos. E eu quero abrir um parênteses aqui, depois nós voltamos a isso com uma resposta. Prestem bem atenção. Todos os pecados habitam no coração de todos nós. Talvez você seja tentado com mais pecados, e talvez você seja tentado com menos pecados, e talvez haja pecados que aparentemente você vence sem o menor problema. Talvez você diga assim: eu nunca vou cometer adultério, assassinato ou furto. Mas talvez eu fosse tentado a mentir, ou a cobiçar, ou a procrastinar e desperdiçar o meu tempo, ou a falar algum palavrão, às vezes sai da minha boca, eu preciso me arrepender e chorar diante do Senhor. Mas tem alguns pecados que eu cometo, e que eu luto contra eles violentamente, que assolam a minha alma, e tem alguns pecados que, tranquilo, eu jamais vou cometê-los. Irmãos, nunca digam uma besteira dessa. Nunca digam: eu nunca vou cometer esse pecado. Sempre digam: pela graça e pelo poder de Deus, o próprio Deus vai me manter em pé contra tal e tal pecado, por mais escandaloso que seja. Vocês querem ver? Talvez você arrogantemente diga: eu nunca vou assassinar. Mas todas as vezes que você odeia alguém, que você fala mal de alguém, que você ofende alguém, o princípio do assassinato está no seu coração, e nós cometemos assassinatos de milhões de formas diferentes, todos os dias contra Deus. Não é necessariamente você ir lá e matar alguém fisicamente, o assassinato já está no seu coração. Talvez você diga: irmão William, fulano de tal adulterou, mas isso é absurdo, eu jamais vou cometer esse pecado. E você nem sabe que você adultera milhões de vezes todos os dias, e você adultera contra Cristo, que é o seu noivo, contra os pecados da prostituição, ou as prostitutas que são o pecado. Talvez você diga: eu nunca vou roubar, mas você é o maior ladrão que existe. Eu sou o maior ladrão que existe. Nós trocamos, conforme Romanos 1, a glória de Deus pelos prazeres transitórios do pecado. Vocês estão vendo? Todos os pecados estão dentro de todos nós. Ou seja, o pecado está no seu coração, ou inverter na sintaxe, o seu coração é o pecado, com o artigo definido na frente. Nós podemos dizer que a raiz da nossa existência e a raiz da maldade do pecado são uma e a mesma coisa. Nós podemos dizer que se a nossa vida pudesse ser ilustrada com uma árvore, os pecados que nós cometemos são apenas os frutos podres desta árvore, mas a origem desses frutos é o nosso coração pecaminoso. Conforme o nosso pastor Kaique orou hoje, todos os pecados, conforme Jesus disse lá em Mateus,
fluem do nosso coração: adultério, prostituição, lascívia, cobiça, assassinato. Portanto, irmãos, começar o ano falando de um pecado específico é muito oportuno. Eu quero dizer duas coisas. Uma para vocês que lutam e são assolados pelo pecado da cobiça ao dinheiro: não se desesperem. Ou seja, não percam as esperanças, porque nós vamos ver como derrotarmos isso. E talvez você que não é tentado aparentemente a esse pecado, Deus te deu a graça da satisfação e da humildade. Como o apóstolo Paulo diz: aquele que está em pé, veja para que não caia. O pecado da cobiça ao dinheiro está no seu coração. E eu quero ilustrar isso, irmãos, com a minha própria vida. Eu nunca dou um testemunho pessoal, porque eu acho uma perda de tempo. Eu sempre prefiro ilustrações bíblicas, mas eu acho que vai ser oportuno para nós. Irmãos, desde que eu me conheço por gente, nós podemos dizer que a cobiça ao dinheiro não está no top 5 das minhas tentações que assolam e corrompem e corroem a minha alma. Eu sou de uma família, digamos, financeiramente humilde. Eles eram orgulhosos espiritualmente, são ainda, mas pelo menos financeiramente eles eram humildes. Então eu nunca tive os prazeres de ter muito dinheiro, de ter algum dinheiro. Okay? Eu me lembro que todas as vezes que eu ganhava alguma coisa, eu dava para os outros. Pela graça comum de Deus, a minha mão era sempre absolutamente aberta. Eu lembro que com criancinha, com 6, 7 anos, eu ganhava R$50 da minha avó de aniversário. Aquilo era uma fortuna para uma criança. Vinha algum amigo meu, algum primo, pedia para mim, e eu, sem pensar, sem me arrepender, sem tristeza, dava o dinheiro, dava os meus brinquedos. Sempre fui mão aberta. Isso é um fruto da graça comum de Deus na minha vida. Então vem a minha adolescência, Deus me converte, me traz a Cristo Jesus, e aquilo que era graça comum se torna efetivamente, o meu coração se direciona para o Deus verdadeiro, e o ídolo da idolatria ao dinheiro começa a ser eficazmente e verdadeiramente destruído em meu coração. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar e 70% do meu salário ia para comprar livros, e o resto ia para as outras coisas banais, como comer e se vestir. Mas então, irmãos, eu me casei. E o meu relacionamento com o dinheiro necessariamente precisava mudar. Eu não tinha mais que ser desleixado e responsável com o meu dinheiro. Eu precisei aprender a me relacionar de forma diferente com o dinheiro. Havia contas, não dava para comprar livros mais. Não dava mais para fazer as coisas. Eu preciso separar dinheiro para comprar a minha esposa, preciso suprir as necessidades dela, logo nós teremos filhos, etc, etc. E isso não é ruim, irmãos, isso é bom e necessário. Nós precisamos agir de forma responsável na economia, porque Deus criou a economia. Deus é econômico, Deus é administrador de todas as coisas, e Ele nos confere coisas para nós administrarmos elas de forma correta. Mas até então, irmãos, a idolatria ao dinheiro não era algo evidente na minha vida. Até o ano passado, aqui que eu quero me humilhar diante de vocês. O ano de 2018, eu sofri 3 tentações, que Deus usou elas para mostrar Mamon, que é o dinheiro, dentro do meu coração, mostrar, me dar arrependimento, e destruir esse ídolo, e certamente ele volta dia sim, dia não, e certamente isso acontece com você e com você. Irmãos, o ano de 2018, eu tive pelo menos três belíssimas oportunidades de mudar de emprego, e eram empregos assim, esplendorosos. Os 2 primeiros eu fui excelentemente bom nas entrevistas, e como eu ganharia um pouco mais do que o meu atual emprego, o meu coração começou a se inclinar para este ganho a mais. Vocês percebem? Deus abriu uma porta, não para me dar emprego, mas para mostrar um ídolo do meu coração. E Deus faz isso com você, Deus faz isso com você, Deus faz isso com todos nós. Ok? E eu tinha 100% ou 90% de certeza que eu ia entrar nesse emprego, e Deus fechava a porta. E o meu coração ficava entristecido, em vez de dar glória a Deus em todas as coisas. Então passou-se alguns dias, Deus me dava arrependimento e mostrava: meu filho William, eu só te dei isso para mostrar isso no seu coração. Então eu fiquei acostumado com aquilo. Meu coração agora estava esperto.
E no fim do ano, irmãos, veio o terceiro emprego. Agora eu falei, não, agora esse emprego eu vou me manter tranquilo. Eu vou dizer glória a Deus se eu entrar e glória a Deus se eu não entrar. E assim foi. Passei na primeira etapa, passei na segunda etapa. Os chefes gostaram de mim, dava para ver na cara deles. E na última etapa, irmãos, era para eu falar em inglês com uma mulher lá do São Paulo. E eu falei como um nativo. E a partir de então eu tinha certeza que eu ia entrar nesse emprego. E me revelaram um salário. Não era um pouquinho mais como os outros. Era exatamente o dobro do que eu ganhava. Deus está dizendo, você acha que você vai vencer esse pecado? Então olha isso aqui. Vocês estão vendo? O dobro, irmãos. Junto com a certeza de que eu ia entrar, meu coração se volta à idolatria ao dinheiro novamente. E Deus faz o quê? Ele usa o nepotismo para tirar isso de mim, para me humilhar e para me mostrar o quão glorioso Ele é. Vocês estão vendo? Se Deus não me amasse, Ele me daria esse emprego. Ele me daria riqueza. Se Deus não te amasse, Ele daria exatamente aquilo que você quer. Mas como Ele te ama, Ele vai dar aquilo que você precisa, que é Cristo Jesus. E quando nós voltamos para o nosso texto, irmãos, como vocês viram aqui no slide, nós vamos dividir o nosso texto em 3 grandes partes. Na primeira delas, Paulo vai mostrar que para Timóteo haveriam homens, falsos profetas, falsos mestres, que estariam pregando que a piedade é fonte de lucro. Exatamente igual à teologia da prosperidade dos nossos dias. Não há nada novo debaixo do sol, não é verdade? A teologia da prosperidade pregada nos púlpitos evangélicos do nosso país e do mundo já estava lá, madura no século I, e o apóstolo Paulo tinha que lutar contra ela. Então o apóstolo Paulo diz, no verso 3, olha Timóteo, se alguém discorda dessa doutrina, não sabe de nada, é arrogante, não compreende coisa alguma, e fica debatendo coisas inúteis, e acha que a piedade é fonte de lucro. Acham que a piedade, acham que servir a Deus vai dar algum lucro financeiro. E Paulo inverte o significado e faz um jogo de palavras belíssimo. Ele diz, de fato, no verso 6, a piedade é grande fonte de lucro, mas lucro espiritual, não lucro físico e material. Então ele diz um provérbio no verso 7, porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Ele está atacando a teologia da prosperidade, que é uma teologia maldita, diabólica, infernal, demoníaca, maldita em todos os sentidos, que está levando milhões e milhões de falsos cristãos para o inferno todos os dias. E ela já estava no século I. E aqui, irmãos, eu vou fazer algo que não é politicamente correto. Eu irei denunciar uma lista de pregadores dos nossos dias da falsa doutrina da prosperidade. Prestem bem atenção nessa lista que eu vou citar para vocês, para ver se vocês conhecem alguma dessas pessoas, e se vocês conhecem, tome cuidado com elas. E aqui vai. Primeiro pregador, William Orland. Segundo, Kaique Bill. Vitória, Sabrina, Rafael, Nayara, William, Estáquio, Júnior, Laís. Vocês estão percebendo? Todos os membros da nossa igreja e todos os que estão presentes hoje aqui. Você tem um pregador da prosperidade morando no seu coração e ele prega para você todos os dias. Vocês veem? E este, é muito fácil apontar o dedo para lá, né? Mas apontar o dedo para aqui dói, não é verdade, irmãos? Irmãos, este pregador da prosperidade que está dentro de vocês, prestem bem atenção. Você precisa odiá-lo. Você precisa torturá-lo e você precisa matá-lo. Todos os dias. Você precisa silenciá-lo, odiá-lo, torturá-lo e matá-lo. Isso é vida cristã. Você não precisa conversar com ele, você não precisa debater com ele. A cruz é um instrumento de tortura que sempre leva à morte. E você ser pendurado numa cruz com Cristo é você fazer isso com o seu eu interior. Odiar o seu pecado, crucificar o seu pecado e matá-lo todos os dias, senão o comichão dos seus ouvidos vai começar a aparecer e o pecado vai começar a ganhar voz dentro de você e você não vai conseguir ganhar os debates com ele e você vai perder. E você vai cair em pecado.
assim como eu caí diversas vezes ano passado nesse sentido. E o texto continua, verso 9: mas os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e muitos desejos loucos e nocivos que confundem os homens, que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Irmãos, não é brincadeira isso daqui, é ou. Como nosso Kaique leu hoje, Cristo disse: não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Cristo, ou você serve a Mamon. Ou você ama a Deus e odeia o dinheiro, ou você se devota ao dinheiro e despreza a Deus. Não há meio termo. Se você deixar esse pecado tomar conta da sua vida, prestem atenção, ele irá te matar. Ele irá te destruir. Nós temos isso em Atos capítulo 5, Ananias e Zafira, 2 membros da igreja primitiva, começaram a vender as suas propriedades e dar o dinheiro para os apóstolos, mas eles reteram uma parte do dinheiro para eles. E essa retenção nada mais era do que a cobiça e a tentação às riquezas. Pedro pronuncia a sentença, caem mortos. Em Mateus capítulo 13, Jesus conta uma parábola do reino de Deus, que é como uma semente que cai na terra. E há vários tipos de solo ali, e o terceiro solo, irmãos, prestem atenção, a semente do evangelho cai entre espinhos e abrolhos. E por causa que aquilo começa a sufocá-la e o calor do sol, ela não cresce e morre. E Jesus explica isso no versículo 22 de Mateus 13, dizendo: olha, essa semente é o evangelho que foi pregado a uma pessoa, e ela, por causa dos cuidados deste mundo e da tentação das riquezas, se desviaram da fé. Vocês percebem? O testemunho profético apostólico da Bíblia é o mesmo em todas as partes. Se você deixar esse comichão tomar conta da sua vida, você irá perecer. Não importa quantos anos de igreja você tenha, não importa quantas vezes você tenha lido a Bíblia, se você deixar este pecado tomar conta de você, você vai se desviar. E talvez você já esteja desviado dentro da igreja, querendo cada vez mais riqueza e riqueza e riquezas. Irmãos, C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia, que a maioria de vocês conhece, ele escreveu um livro chamado Ética para Viver Melhor. E nesse livro, um dos ensaios, ele coloca um princípio belíssimo e ao mesmo tempo terrível diante de nós, que é bíblico. C.S. Lewis diz o seguinte: toda vez que você tem que escolher entre um bem maior e um bem menor, e você escolher o bem menor, você perde os dois. Vocês percebem? E se você escolher o bem maior, você tem os dois. E ele exemplifica isso. Ele diz o seguinte: uma pessoa que trata o seu cachorrinho, seu belíssimo e querido cachorrinho, como se fosse um ser humano, C.S. Lewis vai dizer, perde tanto a dignidade da humanidade, quanto o prazer de cuidar de um cachorrinho, legitimamente. Vocês veem? E deixe-me dizer algo para vocês, aplicando para o nosso texto. A riqueza, ela não é má em si. Mas se você tiver que escolher entre a riqueza e Cristo, você não vai perder somente Cristo, mas você vai perder uma desfrutação correta do que Deus te dá. Eu não sou amigo de nenhuma pessoa muito rica, mas eu conheço ao longo da minha vida várias pessoas, irmãos e irmãs, que têm muito, mas muito dinheiro. E todas as que eu conheço não desfrutam do dinheiro que têm. Todas elas são mesquinhas, todas elas não aproveitam, todas elas são idólatras, e todas elas perdem o prazer de se desfrutar corretamente do dinheiro que Deus dá, e perdem também Deus, que é o maior tesouro. Vocês veem? É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 3 ao 10. Ele está dizendo: olha, aqueles que amam o dinheiro não somente perdem a salvação, mas se colocam em muitas torturas, em muitas dores, em muitos sofrimentos e em muitos males. Eles perdem. Vejam a ironia da idolatria que nós lemos no Salmo 115. Ao adorar a criação, você perde a criação e o bem maior que é Deus. Não sejam tolos a este ponto.
E o segundo ponto, do verso 11 ao 16, nós vamos ver qual que é esse bem maior, a qual nós precisamos escolher no lugar do dinheiro. E não é ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. O apóstolo Paulo começa a dizer: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Irmãos, o que é isso que esse Paulo está dizendo? Ele está destrinchando diante de nós o que nós podemos resumir como discipulado cristão. Discipulado cristão. E o que é discipulado cristão? É você estar unido a Jesus Cristo pela fé e desfrutar de tudo que envolve estar unido espiritualmente a Jesus Cristo. E isso envolve justiça, piedade, fé, verso 11, amor, constância, mansidão. Isso envolve, no verso 12, nossa vida cristã é uma combate do bom combate da fé, é apoderarmos da vida eterna, é fazermos uma boa confissão diante de testemunhas e diante de Deus. Verso 14, é ter uma vida sem mácula, irrepreensível, é guardar os mandamentos de Deus e aguardar a vinda de Cristo Jesus. Isto é participação em Cristo, isso é discipulado, isso é seguir os passos do nosso Messias crucificado e ressurreto. E então ele diz, olha a linguagem de Paulo, irmãos, no verso 15, do capítulo 6 de 1 Timóteo. Ela, ou seja, a vinda de Cristo Jesus, nos tempo próprio manifestará, e aí começam os adjetivos: o bem-aventurado, único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, o único que habita numa luz inacessível que ninguém jamais é capaz de ver, o único que deve ser, para quem deve ser toda a honra e todo o poder eterno, que assim seja. Amém. Vocês veem? Paulo contrasta aqui Mamon, este ídolo feio, miserável, que leva à morte, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Há alguma comparação, irmãos? Até mesmo na linguagem pobre do ser humano, a qual Paulo tenta se expressar aqui. A maior tolice do mundo é você trocar Cristo pelo dinheiro, você trocar Cristo por algum de seus pecados, porque você vai perder tudo. Porque se você tem Cristo, você tem tudo. Se você não tem Cristo, você não tem absolutamente nada. Nada, nada. Você é um zero à esquerda, literalmente. Paulo exalta Cristo Jesus e mostra que nós devemos escolher a Ele acima de todas as coisas. E então nós vamos ver o terceiro ponto daqui a pouco. Nós podemos desfrutar corretamente daquilo que Deus nos dá. E eu quero enfatizar isso no coração de vocês. Não há nada, irmãos, nada comparado a Jesus Cristo. Se você pegar todo o dinheiro, toda a riqueza, todo o universo em sua beleza, em sua riqueza, em sua bondade criacional que Deus criou, em sua justiça, todas as bilhões de galáxias e os anjos e os serafins, e colocar de um lado da balança para comparar com Cristo Jesus, e você comparar a Cristo Jesus do outro lado da balança, será como um pó de sujeira, um micróbio, e do lado da balança nós temos a eternidade e a infinitude de Cristo Jesus. Portanto, se você tem a tolice de trocar Cristo por qualquer coisa, você não sabe o que é viver, você não sabe o que é vida, você não sabe o que é desfrutar das alegrias, das riquezas da graça de Cristo Jesus. Mas se por outro lado a sua alma está plena e vinculada indestrutivelmente à pessoa de Cristo Jesus, e você desfruta de um relacionamento pessoal que satisfaz a sua alma, a graça de Deus vai fazer você nem pensar em idolatrar o dinheiro. Toda vez que Mamon bater a sua porta, você vai pegar a sua marreta espiritual, que é a palavra de Deus, quebrá-lo e dizer: você não tem vez aqui, Cristo é meu tudo. É isso que nós lemos em Mateus capítulo 6.
Ou seja, ficarmos ansiosos, queremos dinheiro, manifesta a idolatria do nosso coração, que é não confiarmos em Deus e, acima de tudo, não estarmos satisfeitos no que Deus nos dá. Mas se por outro lado você está satisfeito em Cristo e você glorifica a Deus com a sua vida, Mamon não vai te perturbar sem que você tenha armas para destruí-lo. E nós temos tudo, irmãos. Paulo diz na primeira parte aqui, verso 8, que se nós temos alimento e roupa, já está bom. Quantos aqui, levantem a mão, tem mais que alimento e roupa? Levantem a mão. Todos? Amém? Se nós fôssemos uma outra denominação, eu diria o seguinte: olha para o irmão que está do seu lado e diga: irmão, você é muito rico. E de fato, se nós compararmos cada um de nós, por mais ferrapado que nós sejamos, com o século I, irmãos, com os apóstolos, nós somos muito ricos. O padrão que Paulo estabelece aqui de sermos ricos é termos um pouquinho a mais do que comer o básico, arroz com ovo e um trapo para colocar no corpo. Se você tem um pouquinho a mais, você é rico. Portanto, eu estou diante de pessoas ricas. Quem está falando com vocês é rico, comparado ao padrão do Novo Testamento. Então, já que todos nós somos ricos, vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a dizer para nós, no verso 17, na terceira e última parte, para nós finalizarmos. Ordena a todo mundo que está na Igreja Batista Reformada, aos ricos deste mundo, de que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede amplamente todas as coisas que dela desfrutarmos. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, que sejam solidários e generosos. Com isso acumularão um bom tesouro para si, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Deixe-me dizer algo para vocês. Todo centavo que você ganha, é Deus que te dá. Tudo que você tem, é Deus que te dá. Tudo. E para que Deus te dá dinheiro, irmãos e irmãs? Para você servir os outros. Vocês veem? Muitos estudiosos, sociólogos, tentam atribuir aos reformadores, especialmente João Calvino, a origem do que nós chamamos hoje de capitalismo. Porque a fé reformada e as escrituras ensinam que nós temos que trabalhar, e que o trabalho é bom, e que nós devemos nos esmerar em fazer o nosso melhor no trabalho, e nós teremos as nossas recompensas materiais, se Deus assim permitir. Então, o pessoal aponta: está vendo? Calvino é o pai demoníaco do capitalismo. Mas nunca leram Calvino, porque Calvino dizia: toda riqueza que Deus te dá é para você ajudar os outros. Tudo que Deus te dá é para você servir a igreja, é para você servir as pessoas ao seu redor, é para você servir a comunidade, é para você ajudar os pobres, e é assim que Deus vai distribuindo as riquezas ao longo da sociedade. Não é para você gastar prodigiosamente com você mesmo, não é para você comprar um carro melhor, não é para você comprar uma casa melhor, ainda que não é errado fazer essas coisas. Percebam o meu argumento e o do apóstolo Paulo aqui. Mas tudo que Deus te dá é para servir os outros com amor, com alegria, conforme 2 Coríntios 8 diz: Deus ama o que dá com alegria. Dar com alegria, irmãos. Para que mais você vai querer dinheiro? Para que mais você vai querer esse pedaço imundo de papel, senão para suprir suas necessidades básicas e gastar prodigiosamente com os outros? E você só vai fazer isso se o Evangelho transformar o seu coração. Se você perceber, como o apóstolo Paulo diz, que você não tem nada, que você não é nada e que você não vai levar nada. Se você perceber que Jesus Cristo é a sua única riqueza. É isso que Paulo está dizendo para nós. Eu coloquei ali o discipulado e as riquezas. A vida cristã exige de nós isso. Isso não é brincadeira, como o primeiro ponto diz. Se você brincar com isso, e se você viver uma vida em continuidade, em querer riqueza, você não é cristão de jeito nenhum. O seu coração nunca foi transformado.
Se você não sabe o que é desfrutar da humildade e do desserviço, do serviço desinteressado, de abrir mão de você mesmo, você não sabe nada da crucificação, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está trocando o Rei dos Reis por 30 moedas, conforme Iscariotes fez. Irmãos, que 2019 seja um ano que todos nós venhamos a destruir o mamon que há em nosso coração. E há, irmãos. Mamon, a partir do que nós chamamos de revolução industrial, a partir do surgimento do liberalismo econômico, que não é em si mesmo ruim, mas que leva-nos ao pecado, e a humanidade pela primeira vez experimenta um pico gigantesco, nunca mais antes visto na história de riqueza. Mamon é escancarado diante de nós. Mamon é adorado na igreja católica e adorado na igreja evangélica. Mamon é adorado no centro espírita. Mamon é adorado pelos de direita e pelos de esquerda. Socialistas, comunistas, liberais e conservadores amam do fundo da alma Mamon. E o seu sistema político é apenas uma desculpa para adorar o seu ídolo. E os reformados e os cristãos que vêm da reforma protestante, que tem a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, também tem Mamon em algum recanto escondido da nossa alma. Você precisa achá-lo, ou Deus vai achar para você. Você precisa destruí-lo. E no lugar, em todas as câmeras do castelo da sua alma, precisa estar um trono, e o único a sentar-se nele deve ser Jesus Cristo. Vamos orar.